Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou estar falando de várias notícias que estão acontecendo no mercado de criptomoedas. Nós vamos estar falando sobre as moedas e os tokens que estão vendo as suas maiores perdas em semanas, à medida que a inflação surge mais alta nos Estados Unidos. Vamos estar falando também do Gary Gensler, né, que é presidente do SEC, onde ele estava alegando que tudo que tem no mercado de cripto é security, com exceção do Bitcoin. Vamos estar também falando sobre o Ethereum, que está dando mais um passo para o desbloqueio. Também vamos estar falando sobre o Anchor Protocol, que fez uma parceria com a Microsoft. Vamos estar falando sobre o Google, que fez uma parceria com o Tezos. Tudo que você precisa saber sobre o que está acontecendo no mercado de criptomoedas. Vamos também estar falando sobre os países ocidentais que estão pressionando por regulamentações de criptos, né, mais rígidas, enquanto os países orientais estão sendo pró-cripto. E por fim vamos falar da Circle, né, que assume a posição de segunda maior emissora de stablecoin e anuncia planos para aumentar sua equipe em 25%. Beleza? Então se você quer saber de tudo isso que está acontecendo, fica aqui comigo até o final. Então chega de lenga-lenga, né pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Obrigado por estar assistindo o meu canal. Meu nome é Rodrigo e seja bem-vindo ao canal CryptoDuo. Bem pessoal, na semana passada o mercado de cripto sofreu uma queda significativa. A causa da queda foi dupla: a incerteza em torno da inflação e a incerteza em torno da regulamentação das criptos. Para piorar, dados do bloco sugerem que as liquidações de posições compradas com alavancagem contribuíram ainda mais para a pressão de venda. A incerteza em torno da inflação começou na semana anterior, quando o índice de preços ao consumidor, o CPI, e o índice de preço ao produtor, o PPI, para janeiro vieram mais altos do que os investidores estavam esperando. Isso é um problema porque os investidores estavam convencidos, pessoal, de que a inflação estaria caindo rapidamente. Para combater a inflação, o Fed ele tem que fazer o quê? Ele tem que aumentar as taxas de juros. Essa elevação das taxas de juros basicamente tem retirado dinheiro do mercado de ativos, no caso das bolsas de valores e do mercado de criptomoedas. E também, pessoal, tem que levar em conta que, no caso, os investidores eles estão precificando os lucros corporativos mais baixos por causa da escassez do dinheiro. Mas nem tudo é tão ruim assim. A boa notícia é que o CPI e o PPI eles ainda estão em queda, embora muito mais devagar do que antes. A má notícia é que o índice de inflação favorito do Fed voltou a ter um resultado positivo em janeiro. Em janeiro, os gastos pessoais ou despesas de consumo pessoal, chamados de PCE, aumentaram 0,1%, de 5,3% para 5,4%. Isso é mais importante do que você pensa, porque sugere que a inflação nos Estados Unidos não diminuirá, pessoal, tão cedo. Pelo contrário, isso sugere que os Estados Unidos podem estar à beira de uma segunda onda de inflação, apesar de todas as elevações de taxas de juros pelo Fed. Logicamente, galera, isso significa que o Fed terá que aumentar mais ainda as taxas de juros em resposta a isso. Bem, isso é só o começo, pessoal. Esse é só o lado macro da história. Agora, o lado cripto da história parece ainda pior. Nas últimas semanas, podemos perceber que os bancos americanos eles estão se distanciando da indústria de cripto e os reguladores como o SEC começaram a reprimir mais ainda o mercado. A diferença, pessoal, é o recente anúncio das 3 agências dos Estados Unidos, a FDIC, a OCC e o Fed, que falaram explicitamente sobre o que poderia acontecer se houvesse uma corrida para trocar todas as stablecoins assim de uma vez, tá ligado? Tipo assim, para contexto, a maioria dos stablecoins é backed up, né, pela dívida do governo americano, a maioria dos quais é detida pelas instituições financeiras reguladas nos Estados Unidos. Galera, quando você resgata ou troca suas stablecoins por dólares americanos, os emissores de stablecoins vendem parte dessa dívida do governo dos Estados Unidos para lhe dar dólares americanos. Agora, o anúncio das 3 agências americanas diz explicitamente, abre aspas, tais depósitos podem ser suscetíveis a grandes e rápidos fluxos de saídas decorrentes, por exemplo, de resgates imprevistos de stablecoins. Fecha aspas. Isso, galera, soa
como se essas agências dos Estados Unidos estivessem alertando sobre algum tipo de evento eminente que poderia levar um resgate em massa das stablecoins. Já pensaram sobre isso? Olha só, acredito que tem muita coisa aí ruim ainda para acontecer no mercado de cripto. Ironicamente, galera, o único evento que poderia alcançar esse resultado é uma repressão a stablecoins pelos reguladores dos Estados Unidos, no caso, o SEC. E é possível que isso seja o que pode estar por vir. Porque, olha só, para ser justo, galera, o recente anúncio das agências dos Estados Unidos poderia muito bem ser uma referência aos bilhões de dólares em resgates que vimos da stablecoin BUSD da Binance. Depois que os reguladores dos Estados Unidos ordenaram que a Paxos parasse de emitir a BUSD, em 2 semanas o valor da BUSD caiu 5 bilhões de dólares e ainda continua caindo. Agora, o fato é que a BUSD ainda não está salva, assim como as outras stablecoins, porque foi revelado simultaneamente que a SEC pretende processar a Paxos, argumentando que a BUSD é um título de segurança, no caso uma security, né? É como se fosse uma ação. Agora, pessoal, pera aí, né? Olha só para referência, um título é um ativo, né? Como dívida corporativa ou uma ação em uma empresa, o que a BUSD claramente não é. Então tem alguma coisa grande aí por trás, tá ligado? Olha só para vocês verem, já se passaram cerca de 2 semanas desde que a SEC anunciou a sua intenção de processar a Paxos, e o processo real deve ser anunciado dentro das próximas 2 semanas. Bem, de acordo com o período de 30 dias do processo, é possível, pessoal, que o raciocínio da SEC em seu processo contra a BUSD possa ser aplicado em outras stablecoins. Se esse for o caso, poderia levar ao tipo de corrida nas reservas das stablecoins, que as 3 agências dos Estados Unidos alertaram em seu anúncio mais recente. Isso parece provável que o presidente do SEC, o Gary Gensler, confirmou recentemente em uma entrevista que, abre aspas, tudo é um título, exceto o Bitcoin, fecha aspas. Quer dizer, ele falou tudo. Além do Bitcoin, disse Gensler, incluindo, abre aspas, um grupo de empreendedores que podem criar entidades jurídicas em paraísos fiscais offshore, fundações, etc. Fecha aspas. Galera, a questão das fundações de criptomoedas é extremamente importante, pois a maioria das principais altcoins possuem fundações sem fins lucrativos, que coordenam seu desenvolvimento, incluído o próprio Ethereum. Alguns na comunidade de cripto interpretaram isso como uma segunda dica de que Gensler acredita que o Ethereum é um título. A primeira dica que o Gary Gensler deu foi em setembro, quando ele disse que as criptomoedas de prova de participação, Proof of Stake, poderiam ser títulos. Ele fez comentários no mesmo dia em que o Ethereum fez a transição de prova de trabalho, Proof of Work, para a prova de participação, Proof of Stake. Pessoal, os preços do Ethereum subsequentemente caíram 11%, mas os comentários de Gary Gensler foram rapidamente esquecidos. As preocupações de que Gary pudesse estar mirando em criptomoedas baseadas em Proof of Stake surgiram novamente depois que o SEC começou a reprimir serviços de staking centralizados no início desse mês. A exchange Kraken foi a primeira empresa de criptomoedas a chegar em um acordo com a SEC, por causa que ela estava oferecendo serviços de staking. E ela teve que pagar mais de 30 milhões de dólares. E olha só, e tem em mente, galera, que essa não será a última que o SEC irá atacar. Então, pessoal, a pegadinha aqui é o seguinte, é que a repressão da SEC até agora se concentrou nos componentes centralizados da indústria de cripto, sejam eles de serviço de staking ou não. Embora isso signifique que stablecoins centralizadas estão em risco, deveria significar também que projetos de cripto descentralizados como o Ethereum ficariam salvos do escrutínio indevido. A ressalva é que isso pode mudar quando os validadores do Ethereum forem autorizados a desbloquear e receber as recompensas do staking. Pense por um segundo, pessoal, que o perfil do Ethereum como ativo pode mudar radicalmente após a atualização de Xangai, pelo menos aos olhos do SEC. Até então, o Ethereum é tecnicamente um ativo baseado em Proof of Work.
Falando de Xangai, os desenvolvedores do Ethereum anunciaram recentemente o penúltimo teste de desbloqueio antes da atualização da mainnet. Pessoal, o upgrade do testnet, Chapilha ou Chapilha, ele será lançado no dia 28/2, especificamente lá pelas 4 da tarde. Infelizmente, a data para o upgrade do Xangai ainda não foi anunciada. Além da possibilidade de o SC ver o Ethereum sob uma luz diferente após o Xangai, o upgrade é de outra forma muito positivo para o Ethereum. Um upgrade bem sucedido provará aos investidores institucionais, no caso as grandes instituições, que é seguro fazer o stake e o unstake, né, do Ethereum na cadeia Beacon, o que aumentará mais ainda a confiança no projeto. Parece que o Ethereum ainda não precificou o resultado de um upgrade bem sucedido do Xangai. Isso pode ser devido a toda incerteza regulatória em torno de tudo, além também do Bitcoin, né, pessoal? Porque todo o mercado segue o Bitcoin. Então, também pode ser devido à incerteza em torno da possibilidade de validadores do Ethereum venderem muitos Ethereum quando eles fizerem um stake das coins, porque tem muita, mas muita mesmo, coins que estão stake, né? Então, pessoal, independente disso, está claro que as instituições ainda não tiraram completamente os olhos das criptomoedas. Isso ficou evidente com a recente parceria da Microsoft com a Anchor Protocol. A Anchor, pessoal, ela vai fornecer serviços de node de criptomoedas para soluções empresariais. Olha só, o preço do token do Anchor quase dobrou de preço depois desse anúncio. O que é interessante, pessoal, é que essa história de preços de longo prazo parece quase idêntica à maioria das outras altcoins. Bem, é cedo para dizer se essa reversão do curto prazo é o início de uma nova tendência de alta, mas os fatores cripto e macro sugerem que não é. Note que, por mais impressionante que seja a parceria da Anchor, é importante lembrar que depender de servidores centralizados, como a Microsoft Azure, para hospedagem de nodes, nega a descentralização da criptomoeda. Outra novidade também, pessoal, é que a Tezos anunciou recentemente uma parceria semelhante com o Google Cloud. É isso aí, com o Google Nuvens, né? A parceria tornará possível que os clientes da Google Cloud implantem nodes Tezos e construam dApps Tezos. A Google supostamente tem estado interessada em parcerias de criptomoedas desde janeiro de 2022, por meio de sua equipe de ativos digitais. Assim como o Anchor, a XTZ viu um aumento especulativo após os anúncios. Ao contrário da Anchor, a ação de preço de longo prazo da XTZ, da Tezos, não sugere que o aumento seja sustentável. A Tezos é um projeto bastante promissor, mas acho que seu momento de brilhar só voltará na próxima alta de mercado. No entanto, pessoal, é importante tomar nota desses anúncios de altcoins durante o bear market, pois são os fundamentos que levarão essas moedas e tokens às novas máximas históricas quando o mercado de alta inevitavelmente voltar. Apenas esteja ciente, pessoal, de quaisquer riscos regulatórios e de quaisquer vendas pelos insiders, né? Falando nisso, não se esqueça que o mundo é maior do que os Estados Unidos. Se a sua altcoin favorita for declarada um valor mobiliário, uma security pela SEC, isso não significa que ela está morta. Significa apenas que ela estará fora do alcance indefinido para os investidores de varejo nos Estados Unidos. Veja como exemplo a XRP, né? Então, embora seja verdade que os Estados Unidos são o maior mercado de criptomoedas, isso parece estar mudando. No fim da semana, autoridades indianas revelaram que as recomendações globais de regulamentação de criptomoedas do FSB serão um precursor de um chamado documento de síntese, que será publicado em parceria com outra organização internacional afiliada aos Estados Unidos, chamada Fundo Monetário Internacional, o FMI. Este próximo documento de síntese parece ter suas raízes na recente realização do FMI, de que o objetivo das criptomoedas é competir com e, eventualmente, conquistar o sistema financeiro tradicional. Isso é um código para deslocar o dólar americano como uma moeda de reserva mundial, o que, é claro, os Estados Unidos não querem. Quando a FATF, FSB,
FMI ou qualquer outra organização internacional anuncia que alguma espécie de regulamentação global está em andamento, os países ao redor do mundo geralmente esperam para ver do que se trata antes de implementar regulamentações em suas regiões. No entanto, isso não parece ser o caso com as criptomoedas. No ano passado, a União Europeia anunciou suas recomendações finais para criptomoedas e o texto final deve ser divulgado no próximo mês. Mais cedo neste ano, o Reino Unido lançou suas próprias regulamentações de criptomoedas em desenvolvimento e, em ambos os casos, as regulamentações de criptomoedas são anormalmente pró-cripto, em forte contraste com os Estados Unidos. Mais recentemente, Hong Kong anunciou que permitirá que investidores institucionais se exponham a criptomoedas durante o verão e pode permitir que investidores de varejo sigam o exemplo, de acordo com a Bloomberg, né, pessoal? Essa postura pró-cripto não foi sutilmente aprovada por autoridades na China continental. Porém, esse anúncio levou Cameron Winklevoss, cofundador da Exchange Gemini, a especular que a próxima alta das criptomoedas começará devido aos investidores asiáticos. É isso aí, galera. Então, outros analistas de criptomoedas apontaram que regulamentações pró-cripto na Ásia também atrairão muitas empresas e projetos de criptomoedas. Tomados em conjunto, esses anúncios sugerem que os países não estão tão ansiosos para seguir a liderança dos Estados Unidos na regulamentação das criptomoedas. O fato de que essa lista inclui países que são geralmente considerados aliados dos Estados Unidos enfatiza o grau em que as fissuras geopolíticas estão se formando. Isso também, pessoal, destaca o fato de que qualquer país que decida desafiar os Estados Unidos em relação à regulamentação de criptomoedas planeja colher recompensas maciças e qualquer país que cumpra as regulamentações de criptomoedas dos Estados Unidos ficará rapidamente para trás, incluindo, é claro, o próprio Estados Unidos. Bem, em outras palavras, a competição global pela adoção de criptomoedas já começou. Os Estados Unidos, eles estão super conscientes dessa nova guerra geopolítica e eles, como sempre, pessoal, estão um passo à frente do mundo com uma arma secreta escondida. Alguém de vocês imagina? Bem, essa arma é a Circle Internet Financial. Lembre-se de que a maioria das stablecoins em circulação é garantida pela dívida do governo dos Estados Unidos. Bem, as taxas de juros dessa dívida aumentaram à medida que o Fed tem elevado as taxas de juros. Isso significa, galera, que a Circle tem ganhado bilhões em renda passiva de suas reservas de USDC, né, no caso o USDC. E enquanto essas empresas e projetos têm reduzido seus funcionários, a Circle está querendo aumentar os seus em 25%. Ao mesmo tempo, o uso da USDC no ecossistema de criptomoedas está aumentando mais e mais, graças às integrações que o emissor de stablecoins tem sido capaz de garantir com instituições de pagamento legado, como a Mastercard, que recentemente tornou possível liquidar pagamentos em comércios online usando o USDC. A explosão exponencial da Circle até levou o criador do Ethereum, Vitalik Buterin, a expressar suas preocupações de que a USDC poderia decidir os futuros do fork do Ethereum. Isso se deve ao fato de que stablecoins centralizadas, como a USDC, são de extrema importância para o ecossistema do Ethereum, especialmente, pessoal, nos protocolos de finanças descentralizados. Então, o que acontece se os reguladores dos Estados Unidos reprimirem todos os outros emissores de stablecoins e deixarem somente a USDC da Circle como a última em pé? Imagina o que possa acontecer. Bem, em resumo, significaria que o governo dos Estados Unidos teria essencialmente controle total sobre todos os ecossistemas de criptomoedas, que se alavancam com o USDC, ou seja, todos eles. A parte mais assustadora dessa possibilidade é que garantir que a USDC seja a única stablecoin em pé é de interesse estratégico dos Estados Unidos, dada a suposta postura pró-cripto de muitos de seus oponentes e aliados geopolíticos. A única maneira dos Estados Unidos manterem controle da indústria de criptomoedas nessas circunstâncias é por meio da USDC,
Mas isso exigiria se livrar de todas as outras stablecoins que existem, ou seja, se livrar de todos os emissores de stablecoins que não possam ser adequadamente controlados pelas autoridades dos Estados Unidos. Ainda haverá outras stablecoins para outras moedas fiduciárias, mas os Estados Unidos provavelmente gostariam que todas elas fossem emitidas pela Circle. Vou reiterar, galera, que tudo isso pressupõe que as criptomoedas estão se tornando parte do jogo político. Certamente parece que está, mas alguns diriam que essa evidência é circunstancial. Bem, já que estou especulando, darei mais uma possibilidade para ponderar quando se trata de stablecoins e geopolítica. A Coinbase, galera, recentemente listou a stablecoin Euro da Circle em sua exchange. Assim como o USDC, o EURC é lastreado principalmente em dívida governamental europeia. A diferença é que existem muitos países diferentes na zona do euro, e isso significa que cada governo tem a sua própria dívida, por assim dizer. Qualquer pessoa familiarizada com a zona do euro sabe que o Banco Central Europeu precisa ter muito cuidado ao elevar as taxas de juros, pois alguns países na zona do euro não conseguem lidar com esses aumentos de taxa. O EURC poderia possibilitar o suporte sutil desses países mais fracos, comprando suas dívidas governamentais. Se o Fed estiver elevando as taxas de juros para apertar seus rivais geopolíticos, ter o Circle criar stablecoins para países amigos possibilitaria que eles também aumentassem as taxas de juros sem entrar em default. A BlackRock poderia comprar suas stablecoins com dinheiro emprestado do Fed para evitar esse resultado. Isso seria algo realmente surpreendente. Bem, pessoal, é isso aí, por hoje é só. Se você ficou até esse momento no vídeo, por favor, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, porque deu um trabalhão para fazer esse vídeo. E um like só não vai custar nada, pois assim mais pessoas estarão informadas sobre essas notícias novas, beleza? Então, obrigado por assistir o vídeo e até mais!